Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time para a 15ª rodada, que já é amanhã, tá batendo a porta. A rodadazinha foi boa, hein? Muita gente aí imitou, né? Tava bom de atacante e meia. Bora lá pro vídeo então? Essa aqui então foi a nossa pontuação, né? 75,99. Time do canal, né? Só temos esse time como time principal da Zuban e Mané Cartola. Poderia ter ido melhor, poderia, mas não posso reclamar. Foi uma pontuação até razoável. Claro que essa rodada muita gente aí, quem tava dobrando o Flamengo lá na frente, né? E acertou o capitão, com certeza mitou, passou dos 100 pontos, né? E aí, quem assistiu a live até o final viu que eu fiquei na dúvida aqui em dobrar o Vasco. Acabei tirando aqui o Fernando Miguel, fui feliz, e lá no Instagram eu atualizei o time. Então, portanto, se não segue lá no Instagram, é só seguir a gente lá, a descrição tá aqui embaixo do vídeo. É por lá que eu atualizo os times, faltando 1 hora para fechar o mercado, tá? Também quem viu a live viu que eu fiquei na dúvida entre o Vanderlei aqui, então foi as únicas duas mudanças que eu fiz em relação ao time da live, tá? E até fui feliz na mudança porque o Fernando Miguel negativo forte. Mas poderia ter ido melhor se tivesse colocado a braçadeira aqui ou no Bruno Henrique, ou no próprio Galhardo, enfim, poderia ter ido melhor. Mas não dá pra reclamar, vamos vender o time, a rodada já tá batendo a porta. Mas como eu sempre falo aqui, esse time não foi feito, o canal não foi feito pra copiar time, e sim pra ver as estatísticas. Bora lá que a rodada já é amanhã. Inclusive, gente, live sábado ao meio-dia, tá? Sábado ao meio-dia, porque o mercado fecha um pouco mais cedo. O primeiro jogo é às 5 da tarde, é clássico. São Januário, né? Vasco e Flamengo. Então vou fazer a live ao meio-dia, tá? Mas antes de ir para a nossa escalação aí, para começar a ver as estatísticas, vamos dar uma olhadinha aqui na Liga dos YouTubers, como é que foi na última rodada. Vamos ver qual foram os maiores pontuadores da 14ª rodada. Em primeiro lugar, tirou o canal Cartola é Coisa Séria, do nosso querido Danilo. Danilo, forte abraço, um beijo no coração, tu merece, irmão. Tu é um cara gente finíssima. Fez 121,09. Em segundo lugar, ficou o canal Angel Diógenes, né, do Diógenes, 114,89, tá? Em terceiro lugar ficou o Smoke WD do canal Mit no Cartola, 108,41. Em quarto lugar, o DJ Cartoleiro do Gustavo, 108,13. Em quinto lugar ficou o Paquito Cartoleiro do Everton, fez 108,09. O Cálice do Laércio aí chegou pertinho, hein? Forte abraço, Laércio. Vamos dar uma olhadinha aqui na geral, campeonato, como é que tá? Olhadinha aqui. Liderando tá o DJ Cartoleiro com 1027,97. Em segundo lugar tá o canal Leiva do Ronaldo, 1004 pontos, 27. Em terceiro tá o Nareco com 997,97 pontos. Em quarto lugar tá o canal Copa Cartola do Lemão com 984,42. Em quinto lugar está o canal do Kai Love do Caio com 973,71 pontos. Essas aí foram as colocações tanto no geral quanto os melhores da rodada da Liga dos YouTubers. E como a gente está na nossa sessão aí de recados, né? Convido vocês aí a participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, sitezinho de ligas apostadas meu, do canal, certo? A última rodada bateu o recorde aí de times, deu 192 times, a premiação foi de R$ 1.728, inclusive a 15ª rodada já está aberta a inscrição, tá? Assim como a mensal de novembro também, já que a de outubro está em andamento, certo? Também está aberto o segundo turno, é só ir aqui no site, se inscrever, é bem fácil, tem dúvida me chama aqui no WhatsApp, faça interação, muito fácil. Inclusive já divulguei aqui, ó, no nosso Instagram, quem quiser seguir a gente, Mané Cartola FC, tudo junto, né? Seguir a gente, me seguir, né? Que sou eu sozinho. Dei publicidade já aos vencedores, certo? Esse aqui foram os vencedores da rodada 14, certo? Cartola 360 Brasil levou R$ 691. O Mitose aqui tirou em segundo, o Cláudio Bragas em terceiro, o Pai Vence em quarto e o Manuel Lopes do Nildão aqui tirou em quinto. Inclusive, o Nildão já ganhou a inscrição grátis, já está automaticamente na 15ª rodada, tá? É por aqui também que eu boto alguns cards aqui, ó, dos melhores da rodada, atualizo os times como eu falei, né? Coloco aqui a arbitragem, então quem não segue a gente lá no Instagram, se quiser seguir, vai ser muito bem-vindo. Passada aí a sessão propagandas, né? Vamos direto para nossa escalação, como a gente sempre faz. Esse aqui é o Catimb States, catimstates.com.br, para quem não conhece, é um dos melhores sites de estatísticas do mercado aí.
Baixou o preço, hein, gente? R$29,90, tá? Entrou em promoção R$29,90 até o final do Cartola, assina uma única vez, tá? Se colocar o cupom Mané Cartola na hora da compra, ganha 10% de desconto. Ok? Vamos lá, casa fora, últimas 5 rodadas. Goleiros, pontuação média, conquistadas e cedidas. Quem vem conquistando muito ponto com seus goleiros aí, jogando dentro de casa, Vasco da Gama, tá? Então, tá bem desvalorizado, inclusive, Fernando Miguel aqui, de repente pode ser uma boa, deve ser muito, mas muito exigido aí pelo time do Flamengo, tá? Que não cede muito pontos para goleiros adversários. E os outros dois goleiros que vêm pontuando muito bem jogando dentro de casa é o Curitiba e o Ceará, ou seja, o Wilson e o Praz também acredito que são boas para a rodada, principalmente por causa do desempenho deles jogando dentro de casa. E quem vai jogar fora aí, quem cede muito ponto aí para goleiro adversário, o Grêmio, tá? Então de repente aqui o João Paulo pode dar certo, porque o Grêmio é um dos times que mais cede pontos aí para goleiros adversários jogando fora de casa. E dos times que vão jogar em casa, quem cede muito ponto aí? O Ceará, né? Mas o Corinthians não vem conquistando quase nada, é meio complicado. Quem conquista muitos pontos aí com seus goleiros jogando fora de casa é o Grêmio, tá? Então de repente aqui, ó, esse jogo aqui, ó, por mais que eu acredite que vai ser um jogo de bastante gols, de repente os dois goleiros vão ser bem exigidos. Vamos dar uma olhadinha em defesa difícil, né? Por que defesa difícil? Porque SG tá cada vez mais complicado. Nessa última rodada agora, novamente, pouquíssimos times saíram com SG, né? Em termos de defesa difícil, nas últimas 5 rodadas, quem é que mais conquistou defesa difícil jogando dentro de casa? João Paulo, o Wilson e o Fernando Praz. Tá? Então os números batem novamente. Realmente, para mim, as melhores opções jogando em casa aí realmente é o Praz, o Wilson, tá? E o JP. Aí, e vai ser muito exigido, mas não dá para saber ao certo, né? Vai levar muitos gols ou não, né? Ou se vai conseguir fechar o gol. O Fernando Miguel também pode dar certo. E o Muriel vem crescendo também, tá? Mas o Bahia é um time perigoso aí jogando fora de casa, não cede quase nada aí, não cede nada, na verdade, defesa difícil. Nos últimos jogos não cedeu para goleiros adversários. Quem vai jogar fora, quem cede muito aí? São Paulo. São Paulo cede uma quantidade considerável de defesas difíceis para goleiros adversários quando joga fora de casa. Então, quem sabe aqui o Jailson aqui, ó, pode brilhar no clássico. Ainda mais se a gente levar em consideração aí, historicamente, o São Paulo há muito tempo, tá? Não ganha do Palmeiras, né? Jogando fora. Então o Palmeiras tem uma grande vantagem nesse clássico jogando em casa. De repente o Jailson pode se dar bem. E quem é que cede muita defesa difícil que vai jogar em casa? Ceará e Santos. Normal. Dois times altamente ofensivos jogando dentro de casa, tá? Então geralmente exigem bem dos goleiros adversários. Quem conquista muito DD jogando fora de casa? Fortaleza e o Grêmio, né? Então novamente aqui, ó, goleiros desse confronto aqui, ó, do Santos e do Grêmio, tá? O JP e o Vanderlei podem ser sim bem exigidos e podem fazer um grande número de defesas difíceis. Claro, e pode dar uma zica aí, pode dar um jogo um 3-3, um 3-2, sei lá, e tomar muito gol e de repente não pontuar muito, mas que vão ser exigidos, tem tudo para ser exigidos, tá? E um goleiro que de repente pode dar muito certo aí nessa rodada, tá? Que talvez ninguém vai falar muito dele, vai ser o Felipe Alves, tá? Tá com um grande número de defesas difíceis jogando fora de casa. E se a gente vier aqui no confronto, tá? O Curitiba é o pior ataque da competição e tem bastante dificuldade de fazer gols fora de casa, tá? O Curitiba tem uma média de gols como mandante de 0,50, muito baixa, tá? E o Fortaleza tem uma média de 1,14 como visitante. Se a gente verificar aqui, ó, em alguns confrontos aqui, ó, tá? Contra o Flamengo, contra o Atlético, o Curitiba saiu em branco. E quando fez gol dentro de casa, fez apenas um gol, né? Então tá com uma média muito baixa de gols jogando dentro de casa. É o pior ataque da competição, certo? Então de repente pode dar certo aí. O problema é que o Fortaleza aqui, ó, sofreu gols todos os jogos que jogou fora. Mas existe aí uma possibilidade real aí, de repente pro Felipe Alves ir bem. Então acredito que o Felipe Alves pode ser uma boa sim. Dito tudo isso, vamos dar uma olhadinha aí, ó, em goleiros para rodada, né? O Andrei tá com médias muito boas, vai enfrentar a equipe do Internacional, né? Mas está muito valorizado, teve apenas 2 jogos, um dentro, um fora de casa, está muito bem, vai jogar novamente, porque o Santos está na seleção brasileira. Vamos dar uma olhadinha no Internacional. O Internacional, tome cuidado, que é um time que não cede pontos para goleiros adversários, tá? Apenas o Matheus Claus foi bem aqui no 2-2, né? Então é um time perigoso jogando dentro de casa, né? Mas o Jandrei está com bom desempenho, né, nos últimos 2 jogos, mas acredito que está muito valorizado e vai ter um jogo difícil contra o Internacional. Aqui está o João Paulo realmente, como eu falei, né? Pode ser um dos melhores goleiros aí para a rodada. Tem médias melhores fora do que dentro de casa, né? Dentro de casa não vem muito bem, mas vai enfrentar a equipe do Grêmio, né? Vai enfrentar a equipe do Grêmio e vira e volta e cede alguns bons pontos para goleiros adversários, né? É como eu falei lá anteriormente, o João Paulo e o Vanderlei devem ser muito exigidos. Se vão fazer um grande número de defesa difícil ou não, não dá para saber. Ninguém tem bola de cristal, né? Mas os números aí mostram realmente que o Grêmio fora de casa cede muita DD, né? Assim como o Santos jogando em casa também cede muita DD, tá? Aqui tá um dos melhores goleiros para a rodada pelo desempenho dele jogando dentro de casa.
tá? Tem uma média de 6,67 jogando em casa. Percebam as médias aqui do Praz dentro de casa. Só foi mal contra o Vasco, quando perdeu 3-0, mas tem uma regularidade muito grande dentro de casa, mesmo perdendo o SG, consegue fazer defesas difíceis e pontuar bem, certo? Vai enfrentar o Corinthians, tá? Que só negativou o Tadeu, tá? O Corinthians cede alguns pontos aí para goleiros adversários jogando fora. Então acredito que uma das melhores opções aí para a rodada realmente é o Praz, certo? O Wilson de repente pode ser uma boa também, né? Porque o Wilson tá com uma média de 6,65, né? Como eu sempre falo, goleiro para jogar em casa, ao meu ver, é o Wilson e o Praz, e goleiro para jogar fora é o JP, João Paulo, né? Pelo menos eles são os goleiros com melhor média em casa e o melhor com média fora. Vejam só a regularidade que tem o Wilson dentro de casa. Fez menos 0,6 aqui contra o São Paulo, mas no geral aqui conquista bons pontos dentro de casa. Inclusive já deu algumas mitadas. Vamos dar uma olhadinha se Fortaleza cede pontos aí para goleiros adversários. A Fortaleza não cede muito pontos não, já negativou alguns e cede poucos pontos. Mas pelo desempenho do Wilson dentro de casa, de repente pode dar certo. Mas acredito que o Praz de repente ainda é uma opção um pouco mais segura. Outro goleiro que pode ir bem aí na rodada, tá? De repente pode ser o Muriel. Não tem boas médias assim jogando em casa, certo? Mas é um goleiro que vem uma crescente, tá? Nos últimos jogos dentro de casa conseguiu fazer bons pontos. E o Bahia, vamos dar uma olhadinha no Bahia. O Bahia só negativou o Marcelo Lomba, tá? Fora de casa já mitou 3 goleiros. Então tem uma grande possibilidade aí de repente aí pro Muriel também ir bem, né? Ficaria com esses goleiros mesmo. Nesse momento para mim as melhores opções é o João Paulo, o Fernando Praz, o Wilson e o Muriel. Vamos escalar o Praz. Por enquanto a gente vai com o Praz, né? Vamos tentar dar uma corrida aí no vídeo, porque vão ser... Depois vai ter o vídeo bônus barato de valorização ainda hoje, né? Porque a rodada já é amanhã e a gente vai fazer live meio-dia. Zagueiro não faz defesa difícil, vamos para desarme já de uma vez, né? Quem é que anda desarmando muito com seus zagueiros aí jogando dentro de casa? Santos está desarmando bastante, Atlético e o Ceará, tá? Então acredito que em termos de desarme, zagueiros do Santos, do Atlético e do Ceará podem ser uma boa, tá? E quem é que cede muito desarme aí jogando fora de casa? O Bragantino. O Bragantino jogando fora de casa é o time que mais cede desarmes para zagueiros adversários, tá? Então de repente algum zagueiro do Atlético Goianiense para desarme pode dar certo. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede mais desarme aí? O Galo, né? Normal, um time altamente ofensivo, joga uns 90 minutos em cima do adversário, mas o Goiás não desarma quase nada com seus zagueiros jogando fora de casa. E quem mais cede é o Atlético Goianiense. Então aqui, ó, aqui fecha, ó. O time que mais cede desarmes para zagueiro jogando em casa e o time que mais desarma com zagueiro jogando fora de casa é o Red Bull Bragantino, tá? Então, quem sabe aqui o Ortiz pode ser uma boa, certo? E a defesa do Grêmio, né? Os zagueiros do Grêmio sempre são muito bons e pontuam sempre muito bem, principalmente em desarme. Vamos dar uma olhadinha em pontuação média. Pontuação média, quem mais vem conquistando pontos aí com os zagueiros jogando em casa? Curitiba e Ceará, certo? Porque o Curitiba tem muita dificuldade de fazer gols jogando em casa, né? Mas também tem dificuldade de sofrer. É um time que não sofre tantos gols assim jogando dentro de casa, como a gente acabou de ver anteriormente, né? E o Fortaleza cede alguns bons pontos, tá? Então, jogando em casa, quem mais conquista é o Curitiba e o Ceará. Zagueiros do Ceará pode ser uma boa, tá? O Marcelo Brock ali, principalmente, que voltou ali pro time, tá jogando titular já 2 partidas, bate algumas faltas, né? É um zagueiro que se apresenta bem na bola aérea, pode dar certo. E dos times que vão jogar fora aqui, quem mais cede pontos para zagueiro adversário? Flamengo e o Atlético Paranaense. Aqui o Vasco da Gama, depois da goleada, demissão do Ramon, não sei como é que vai vir, é um clássico, né? Mas fica meio complicado nesse momento, eu tô deixando o Vasco de lado um pouquinho para ver como é que vai ser a reação aí do grupo aí depois da demissão do Ramon, né? E é um clássico, o Flamengo tá muito bem, meio complicado. Mas eu acredito aqui, ó, e mesmo não pontuando bem com seus zagueiros dentro de casa, de repente aqui é a grande chance aqui do Internacional pontuar bem com seus zagueiros. Eu sei que o Cuesta não tá bem, não, o Cuesta não tá bem. Ontem ia pontuar um pouquinho, fez alguns desarmes, voltou a desarmar alguma coisa, fez 3 se eu não me engano, mas tomou um amarelo, caiu um pouco a pontuação. Porque eu tô dizendo que de repente o Internacional pode dar certo aqui em termos defensivos. Porque o Inter é o melhor time defensivo da competição, é o time que menos sofreu gols, tá? Tem uma média de gols sofridos de 0,50 como mandante, tá? Ou seja, 50% de chance dele não sofrer gols, tá? Média como visitante do Atlético é baixa, 0,67. Então pode ter uma grande chance aí de repente do Internacional sair com SG. Perceba aqui, ó, em várias oportunidades o Atlético Paranaense não fez gols fora de casa, e quando fez apenas um. E o Internacional vira e volta, consegue manter o SG dentro do Beira-Rio, tá? Então acredito que de repente os zagueiros do Internacional, ou melhor, só o Cuesta, né? Porque o Zé Gabriel ali, o Cudê insiste em jogar com o Zé Gabriel. Eu acho que o Moledo e o Cuesta seriam uma dupla melhor, né? Mais firme, mas eu não tô aqui para comentar futebol, tô para falar de cartola, né?
Mas Internacional pode dar certo. Dos times que vão jogar em casa, quem mais cede pontos aí para zagueiros adversários? Curitiba. Mas o Fortaleza não pontua quase nada com seus zagueiros. O Fortaleza vem pontuando bem com seus zagueiros dentro de casa. Fora já não pontua muito. Certo? Palmeiras também cede bastante. Né? O São Paulo até conquista uma quantidade considerável. Mas dos times que vão jogar fora de casa, quem mais conquista pontos com seus zagueiros? Corinthians. Mas vai enfrentar um Ceará altamente ofensivo, né? E os zagueiros do Corinthians não são de muitos desarmes. Nem o Gil, nem o Avelar. Mas são zagueiros bons na bola aérea. Às vezes pode sair um golzinho, né? De repente, quem sabe. Mas eu ainda prefiro com as indicações para essa rodada de zagueiro dos que vão jogar em casa. Acredito que as melhores opções são do Galo, né? Porque o Galo é o melhor mandante da competição. Do Curitiba, pela dificuldade do Curitiba de fazer gol, mas também de tomar dentro de casa. Não é um time que toma tantos gols. E do Ceará, tá? E claro, aqui tem aqui o clássico aqui. O Vasco bem fragilizado. De repente o Flamengo, né? Tá embalado aí e pode dar certo. O sistema defensivo do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos zagueiros. Vou botar aqui zagueiros. Com média. Ó, o Eduardo Brock tá com 2 jogos, né? 2 boas atuações. Só tem jogos fora, só jogos fora. Mas é um zagueiro aqui, ó, que fez gol aqui, ó. Tira o gol dele, faz 1.1, né? Tira o SG, faz 1.2. Então é um zagueiro que pontua sem SG, né? Porque faz gol, faz alguns desarmes, certo? De repente aí pode dar certo. Vai enfrentar um Corinthians que nos últimos jogos vem cedendo aí alguns pontos para zagueiros adversários, tá? Então, de repente, aí, o Brock aí pode dar certo. Ainda mais aquela questão de batendo falta, chega bem na bola aérea. Natan, esse menino aqui, gosto muito dele. Que bom que o Flamengo tá mantendo ele, né? Tá botando ele para jogar, né? Pena que depois que o Rodrigo Caio voltar da seleção brasileira, aí, de repente ele vai pro banco. Mas eu acredito que deveria deixar ele, deveria continuar jogando com ele, né? Tá com uma média de 5.55. Só tem 2 jogos jogando em casa, vai ser clássico. Mas clássico eu acredito que considero como campo neutro, né? O Vasco é um time que não cede muitos pontos para zagueiros adversários, né? Pelo menos não nas últimas rodadas. Mas se verificar aqui, ó, se consegue manter o SG, já pontua um pouquinho. Os zagueiros do Grêmio pontuaram, né? É um clássico, né? Tudo pode acontecer aqui, mas acredito que o momento é do Flamengo, né? E o Vasco tá mal, né? Teve o Ramon demitido, acredito que de repente o Natan pode dar certo, tá? Ainda mais custando baratinho aí. É um zagueiro que tá se mostrando com bastante regularidade, já deu assistência, certo? O Digão contra o Bahia também acredito que de repente pode dar certo, tá? O Digão tá muito valorizado, né? Fez gol no último jogo, se eu não me engano. Tá com boas médias dentro de casa, 4.33 a média dele. Só negativou uma única vez contra o Corinthians, certo? E vamos dar uma olhadinha aqui se o Bahia cede pontos. O Bahia cede bons pontos para zagueiros adversários, tá? O Digão de repente aí pode dar certo. A rodada aqui, eu já analisei um pouquinho a rodada antes de fazer o vídeo, né? Eu acredito que a rodada tá boa mesmo, tá? Do meio para frente. Do meio para frente a rodada tá muito boa, tá? Mas goleiro também acredito que a gente viu que tem bastante possibilidades. Zagueiro é que eu não vejo muitas possibilidades aqui, tá? David Braz vai ter um confronto complicado contra o Santos, mas eu tenho que dizer que é um zagueiro de muita regularidade, tá? Joga melhor em casa do que fora, tem médias melhores em casa do que fora, mas percebam, não negativou ainda. Por quê? Porque é um zagueiro que tem média básica muito boa, né? Se a gente verificar aqui, ó, média básica, vamos dar uma olhadinha aqui na média básica. Vamos ver os zagueiros disponíveis para rodada com melhor média básica. Para quem não sabe, média básica, você tira os scouts de maior pontuação no Cartola, gol, assistência e SG, é a média básica. Castanho é o zagueiro com a melhor média básica, depois vem o David Braz, Marcelo Benevenuto também, Fábio Santos também tem uma regularidade tremenda, o Canu andou caindo, mas ainda está com os zagueiros que tem maior regularidade, e aqui tem uma das melhores opções para a rodada ao meu ver, tá? O Léo Ortiz, pelo que a gente viu ali, ó, o Atlético Goianiense é o time que mais cede roubada de bola, desarma para zagueiro adversário jogando em casa, e o Bragantino é o que mais desarma jogando fora de casa. E o Léo Ortiz tem médias melhores fora do que dentro de casa, tá? Percebam aqui, ó, o Léo Ortiz fora de casa sempre vai te entregar aí, ó, 2, 3 pontinhos só com desarmes. Vai que consegue o SG, que é raridade, vai pontuar bem. E é zagueiro que já tem gol na competição. Vamos dar uma olhadinha no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense andou negativando os zagueiros do Botafogo. Aqui o Jeromel negativou. Oscila um pouquinho, cedeu alguns bons pontos aí. De repente, né, pela quantidade de desarmes cedidos aí, né, pelo Dragão aí e os conquistados pelo Massa Bruta, de repente realmente aí o Ortiz possa estar entre as melhores opções aí defensivas aí para a rodada. Vamos botar aqui zagueiro novamente, que a gente perdeu aqui no filtro. Sabino, como eu falei, de repente pode ser uma boa, né? Por quê? Porque o Curitiba não faz muito gol, mas também não leva muito gol jogando dentro de casa, né? O Sabino tá com uma regularidade tremenda, só negativo contra o Flamengo. É cobrador de pênalti, né? O último pênalti quem bateu foi o Robson, mas anteriormente ele tinha cobrado 3 nesse brasileiro. Então, de repente, não dá ainda para saber ao certo se ele bate ainda ou não, né?
Olha, o Fortaleza cede bons pontos aí para zagueiros adversários, tá? Não negativou o zagueiro adversário, cede bons pontos. Sabino vejo como boa opção para rodada sim, tá? Sabino vejo como boa opção para rodada. Léo Ortiz. Hever de repente jogando dentro de casa, né? Porque vai enfrentar um Goiás na zona do rebaixamento, né? Goiás não tá bem, o Hever não negativou ainda, não é um zagueiro de grandes armas, né? Precisa do SG ou de gol para pontuar bem, mas é um zagueiro artilheiro aí, é um dos zagueiros em atividade com o maior número de gols em campeonatos brasileiros, de repente aí pode dar certo, tá? Pode dar certo porque o Galo é líder, enfim. O Castan pela regularidade, mas vai ter um clássico. O Castan às vezes é meio esquentadinho, né? Até que esse ano ele não tá tão faltoso. Aqui, ó, 8 faltas em 9 jogos e apenas um cartão amarelo. Mas é um clássico, é meio complicado. Pela média básica, tudo bem, mas por ser um clássico, tem sempre aquelas... O Canu caiu bastante, vai enfrentar o Sport, tá? Tinha médias melhores em casa do que jogando fora, né? Olha, percebam aqui, ó, foi mal na 12ª, né, e na 14ª, deu uma caída, né, era um zagueiro de muita regularidade, tanto é que tá entre os zagueiros de maior média básica, vai enfrentar um Sport que tava bem, tava crescendo, mas tomou agora uma saraivada aí do Flamengo, não sei como é que vai ficar, a questão psicológica do Sport, né, mas é um zagueiro que tem uma certa regularidade, tá, porque zagueiro ultimamente tá difícil, tá, esse ano de Cartola tá bem complicado de zagueiro, né, falando nisso, tá, eu vou escalar um zagueiro aqui que esse ano não tá bem, não tá bem. Ano passado era mito, né? Desarmava demais, certo? Inclusive no jogo de ontem, como eu falei aqui, ó, fez 4 desarmes, tá? Desarmou mais do que o normal dele esse ano, né? Ano passado, 4 desarmes para ele, ano passado era troco, né? Ele fazia em média 5, 6 desarmes por jogo, né? É o Cuesta, tá? Por quê? Pela possibilidade real aí de repente sair, né? Com SG. Perceba aqui, ó, como anda cedendo bons pontos aí, ó, para zagueiros adversários do Atlético Paranaense, tá? Nas últimas rodadas. Entendeu? Bons pontos por quê? Porque não tá conseguindo fazer, né? Fazer gols, né? A gente viu aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto Internacional e Atlético. Já mostrei, mas vou mostrar de novo. Olha só. O Atlético tem muita dificuldade de fazer gols fora de casa, tá? Tem uma média baixíssima de 0,67 como visitante. E o Inter é a melhor defesa da competição, né? Então, de repente, dá para apostar aí no SG. É complicado, mas o Cuesta deu umas desarmadas ontem. De repente, aí tô convencido que, de repente, o Cuesta melhore dentro da competição. Como tá difícil para zagueiro, né? Maidana tem a questão do pênalti, mas o Hernani andou batendo no último, não sabe se ele vai bater ou não. Né? Fábio Santos, bastante regularidade. Mas eu acredito aqui, ó, para eu não ficar em cima do muro, né? As melhores opções, ao meu ver aqui, ó, o Eduardo Brock, certo? O Natan, Digão, David Braz pela regularidade dele, Sabino, né? Também pela regularidade, pode de repente bater pênalti. Léo Ortiz, vejo como boa sim. Hever e o Cuesta, certo? E o Cuesta. Queria muito ir com o Eduardo Brock, mas não quero dobrar nenhuma defesa nessa rodada, né? Mas gostaria muito de ir com ele. Acredito que eu vou com o Natan, tá? O momento do Flamengo é muito bom, né? Eu não sei como é que o Vasco vai suportar, inclusive no último clássico, né? Foi 0-0, né? Vou botar o Natan mesmo porque eu quero dar uma ajeitada no time do meio pra frente. Se eu tivesse um pouquinho mais de cartoletas, eu vou ser sincero pra vocês, eu iria com o Léo Ortiz, tá? Iria com o Léo Ortiz. Mas nesse momento eu vou com o Cuesta, tá? Pela grande possibilidade ó. O Cuesta andava mal aqui, ó. Aqui ele fez boas pontuações mantendo o SG e é com isso que eu tô contando, tá? E ele fez alguns desarmes ontem. De repente aqui pode dar certo, tá? Mas eu queria ir muito, mas muito mesmo o Léo Ortiz pelo número de desarmes, tá? Sabino também vejo como boa, mas a minha primeira opção seria o Eduardo. Mas não quero dobrar ninguém nesse momento, então por enquanto eu vou com o Natan, que esse menino também tá bem e o Flamengo tá vivendo um bom momento. E tá baratinho, quero dar uma equilibrada no time. Vamos lá então agora para laterais, que laterais tá bom essa rodada, tá? Pontuação média. Quem conquista muito ponto aí com seus laterais jogando dentro de casa? O Galo. Então os laterais do Galo, quem for jogar ali entre o Guga, né, o Madison, são boas opções e principalmente o Arana, tá? É o time com maior média em termos de laterais jogando em casa, normal. O Galo dentro de casa tem uma média superior a 2 gols por partida. Percebam o Galo aqui, o desempenho dele dentro de casa. Média como mandante, 2,43. É muita coisa. É o time mais ofensivo da competição, o melhor ataque. Percebam aqui, ó. 3-0 no São Paulo, 2-1 no Bragantino, 3-1 no Grêmio, 4-1 no Vasco, né? Então, mete gol em todo mundo, né? E o Goiás, né, sofre alguns gols aí jogando fora de casa. E o Goiás não tá tão bem assim na competição, tomou muitos gols agora do Fluminense, né? Então acredito que tem tudo aí, de repente, para dar certo aí jogadores do Galo que forem ser escalados aí.
Jogando fora de casa é meio fura-olho o Goiás, né? Tá com uma média de 0,83, quase 1 por partida. Mas dá pra escalar com confiança aí os laterais do Galo pelo desempenho deles dentro de casa. O Sport vem pontuando bem com seus laterais também dentro de casa, mas o Botafogo não cede quase nada, né? Aqui vem um equilíbrio bom aqui, ó. Se voltar o Calegari, acho uma baita de uma pedida. Se jogar o Julião também acho uma boa, né? Porque por mais que não conquiste tantos pontos assim, o Bahia cede uma quantidade considerável. E aqui tem um certo equilíbrio, tá? Aqui tem um certo equilíbrio. São Paulo é o time que vai jogar fora de casa que mais cede pontos para laterais. Queria muito ir com o lateral do Palmeiras aqui, mas o Marcos Rocha não tá bem na competição, né? Mas o Palmeiras, volto, repito a dizer, o Palmeiras aí tá com uma grande vantagem nesse clássico aí. Inclusive, eu tinha feito uma anotaçãozinha aqui. E é interessante, tá? São Paulo não vence o Palmeiras desde 2014. São 10 partidas. Isso em clássicos Palmeiras e São Paulo, com o mando do Palmeiras, tá? Nos últimos 5 jogos aí foi 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates em 0 a 0. Por isso que de repente laterais aqui, ó, do Palmeiras pode dar certo, tá? Mesmo Marcos Rocha não estando bem. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede pontos aí para laterais adversários? Ceará cede bastante, tá? Ceará é o time que mais cede, mas o Corinthians não conquista tanto assim. Dos times que vão jogar fora, quem é que mais conquista pontos com seus laterais? Botafogo, tá? Normal. O Vitor Luiz tá com um desempenho muito bom jogando fora de casa. Vamos dar uma olhadinha em desarme, né? Que SG tá complicado. Às vezes desarme dá uma clareada aí. Ó, olha como os laterais do Fluminense são boas pedidas realmente. Ó, é o segundo time que mais desarma com seus laterais jogando em casa, tá? E o Bahia cede uma quantidade considerável. E qual é o primeiro que mais desarma? Novamente, o Atlético Mineiro. Então, laterais do Galo são sim boas opções, por mais que o Goiás não ceda muita coisa. Por quê? Porque o desempenho deles é bom, né? Agora, dos times que vão jogar fora, quem é que mais cede pontos, mais desarmes para laterais? Bragantino, Red Bull Bragantino cede bastante. Corinthians e o Flamengo, tá? Só que o Vasco, vou evitar indicar jogadores do Vasco, não sei como é que vai estar agora essa situação. O Flamengo tá muito bem e o Vasco, né, com a demissão do Ramon, não sei como é que vai estar, então eu prefiro apostar no Flamengo mesmo sendo um clássico. E aí laterais do Ceará que vem jogando bem, tá? Bruno Pacheco vem muito bem na competição, só negativou uma única vez, depois a gente vai ver isso, vou abrir ali os scouts dele. Só negativou quando ele foi expulso contra o Santos jogando em casa. Nos demais jogos tá muito bem, tá se tornando um dos melhores laterais da competição, tá? Pra Cartola. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede? Santos, normal, né? Santos altamente ofensivo, né? Soteldo agora tá servindo a seleção dele da Venezuela. Não tá, mas quando tá Soteldo de Marinho, os caras partem pra cima, possibilita o grande número de desarmes, né? Marinho me parece que vai voltar realmente, já tá provável, inclusive vai estar no nosso time já adianto, tá? Se bobear de capitão, né? E o Grêmio conquista uma quantidade considerável aí, mas acho meio complicado. Dos laterais jogando fora de casa, acredito mais nos laterais do Flamengo, São Paulo e Botafogo, tá? Pelo desempenho deles, né? Então aqui, ó, mesmo sendo clássico, de repente aqui o Reinaldo pode dar uma desencantada de bem. Né? Laterais do Flamengo, né? Podem ser uma boa pro clássico sim, pela superioridade no momento do Flamengo em relação ao Vasco, mesmo sendo um clássico, tá? De repente pode dar certo. E claro, e o Vitor Luiz aqui tá apontando muito bem pelo Botafogo. Dito tudo isso, vamos dar uma olhadinha aqui nos laterais, nossos queridos laterais. Temos de média aqui, ó, o Vitor Luiz é o lateral com melhor média nesse momento, inclusive tem médias melhores fora de casa do que dentro, é cobrador oficial de pênalti, bate algumas bolas paradas, tá? É como eu costumo dizer, é um cara muito regular para Cartola, vem muito bem, tá? Na competição, talvez nesse momento, tá? Juntamente com os laterais do Galo, é o melhor lateral da competição em termos para Cartola, certo? Perceba que o Sport aqui, ó, cede bons pontos para laterais aqui, ó, tudo verdinho aqui, ó. Né? Só negativou o Samuel Xavier aqui, ó, na primeira rodada, certo? Porque o Samuel Xavier tomou um cartão amarelo ainda. Então acredito que o Vitor Luiz é uma boa sim, tá entre as melhores para a rodada. Laterais do Inter pode dar boa, pode dar bom, porque o Atlético tem uma certa dificuldade de fazer gols fora de casa, tá? Ó, o Calegari voltou aqui, ó. O Calegari voltou, já tá como provável, tem médias melhores fora do que dentro de casa, sim, mas esse menino tem uma regularidade tremenda também, tá? Percebam aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, onde é que tá aqui? Média básica. Ele tá entre os laterais com a melhor média básica da competição. Olha só, laterais. Calegari é o lateral pra rodada, tá? Disponível pra rodada com melhor média básica. Perceba aqui, ó, o Vitor Luiz também tá muito bem, tá? E agora o Calegari entrando aqui, ó, me deixou bem na dúvida, muito na dúvida, né? Em quem que eu vou escalar pra lateral, que eu já tava determinada a escalar o Arana, né? E o Vitor Luiz. E agora com o Calegari disponível, vou ser sincero, fiquei bem na dúvida mesmo. Certo? Porque eu gosto bastante do Calegari, porque ele é um jogador que entrega pontos mesmo sofrendo gols, né? Reinaldo de repente pode ser uma boa, Felipe Jonas vai ter um jogo um pouco mais complicado contra o Grêmio,
né? Guilherme Arana aqui, ó, até então era a minha escolha, tem uma média de 5.53 jogando em casa, negativou apenas contra o Grêmio, mas tem uma regularidade tremenda aqui, ó, e pontua muito bem jogando dentro de casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Goiás. O Goiás negativou o Eduardo, que joga pela direita, negativou o Sander, que joga pela esquerda, negativou o Jonathan, que joga pela direita, e cedeu nos demais aqui bons pontos aqui. Realmente o Arana, realmente pelo desempenho dele aqui, né? É uma boa sim, pelo momento do Goiás não é um grande momento. Bruno Pacheco, né? Antes do Bruno ter melhorado, vem falando dele há tempo no canal. Quem acompanha o canal já sabe, tá? Tem médias melhores fora do que... Gosto dele mais fora do que dentro de casa. Tá com uma média de 3.52 jogando em casa. Mas aqui, ó, como eu falei aqui, ó, só negativou contra o Santos. É outro jogador de grande irregularidade, tá? Então, ó, laterais pra rodada tá bom, tá? Tá bom de lateral. Felipe Luiz de repente pode dar certo, mas é um clássico, né? Prefiro ficar mais na moita, como dizem. Realmente aqui, ó, pra rodada, eu acredito que as melhores opções pra rodada mesmo é o Vitor Luiz, tá? O Calegari, Guilherme Arana e o Bruno Pacheco, tá? Se o Guga tivesse aqui ou o Madison, eu iria indicar, mas tô na dúvida, certo? Então, pra mim, esses são os melhores laterais aí pra rodada. Agora, fiquei na dúvida, eu tava pronto pra escalar o Vitor Luiz, né? Mas o Calegari agora, voltando aí, tem uma grande regularidade também, sensacional, né? Vou botar aqui pela média. O Arana não tem uma média tão boa quanto os dois, né? Mas tem aquela chance daquela mitada, né? Porque o Galo jogando em casa é muito ofensivo, vai que dá uma assistência, enfim, né? Rapaz, porque eu poderia fazer uma modificação aqui. Se eu botar o Calegari, né? E o Arana. Mas o Vitor Luiz tá muito bem. Mas o Calegari também é um jogador de muita regularidade, né? Mas tá voltando agora. Será que já vai voltar como titular? Botafogo não vem bem. Vou escalar. Vou escalar o Arana, né? Pelo desempenho dos laterais do Galo dentro de casa, certo? E por enquanto eu vou botar o Vitor Luiz, porque ele tem um diferencial aqui do Calegari, né? Que é cobrar pênalti. Mas são os melhores laterais da rodada junto com o Bruno Pacheco, ao meu ver. Vamos lá então com nossos queridos meias. Pra lateral tá... Não são tantas opções, mas as que tem são muito boas ao meu ver, certo? Meias aqui, em termos de desarme. Quem é que vem desarmando muito com seus jogadores de meia jogando dentro de casa? Fluminense, de repente um Dodge aqui pode dar certo, tá? Depois do Fluminense, em segundo, Internacional, normal, meio do Internacional é muito forte ali, tá? Isso eu já vim falando há muito tempo, né? Patrick, Bosquilha não pontuam bem jogando fora de casa. Ontem não deu outra, tá? Patrick pontuou razoavelmente bem e Bosquilha foi mal. Mas dentro de casa eles pontuam muito bem, como a gente vai ver ali na frente. Quem cede muito ponto aí para jogador de meio de campo? São Paulo, tá? E pela vantagem nos últimos anos aí no clássico, de repente aqui, ó, Patrick de Paula, Rafael Veiga podem se dar bem nesse clássico, certo? Principalmente Patrick de Paula em termos de desarme, né? Que é o que a gente tá vendo é desarme. E quem é que cede muito desarme que vai jogar em casa? Fluminense, né? Mas o Bahia não conquista muito desarmes com seus jogadores de meio de campo. Quem é que desarma bem com seus meio de campo jogando fora de casa? Flamengo desarma bem, né? Corinthians e o Bragantino principalmente. Aqui o Raul pode dar certo, por mais que o Atlético Goianiense não ceda muito desarmes, tá? Então em termos de desarme aqui, ó, pra rodada, vejo o Raul como uma boa pra rodada, tá? Patrick de Paula, certo? Dodge, né? Vejo como os bons laterais Bosquilha, né? E Patrick de Internacional também vejo como boa também. Vamos dar uma olhadinha aqui em pontuação média para meias. Quem vem pontuando muito aí com seus meio de campo jogando dentro de casa? Galo, altamente ofensivo. Aqui o Natan, se jogar dessa vez, realmente pode ser uma boa. Galhardo aqui, nem se fala, né? Vinícius, bom momento, né? E ainda tem aqui o Sobral, né? Que tem uma regularidade tremenda. Nenê, numa fase sensacional. Cobra pênalti, bate canteio, então pode ser uma boa sim, né? Então, dos times que vão jogar em casa, Fluminense, Atlético, Internacional e Ceará são as melhores opções para jogadores de meio campo. Quem é que cede muito ponto aí que vai jogar fora? Flamengo cede bastante, mas o momento o Vasco não é bom, né? E depois vem aqui o São Paulo. Então, eu repito novamente, de repente aqui meio campo do Palmeiras, né? Pode dar certo nessa rodada, principalmente por causa da vantagem histórica aí dos últimos anos nesse clássico. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto aí? Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Aqui novamente entra o Raul, né? De repente pode ser uma boa realmente, mas o time que mais conquista pontos aí jogando de fora de casa com seus meios,
campos é o Grêmio, tá? E aqui o Alisson é uma boa, porque o Alisson tem médias muito boas, tá? Uma regularidade tremenda jogando fora de casa. Vamos dar uma olhadinha em gol, né? Que é a alegria do povo e dá 8 pontos, né? A maior pontuação. Ó, os times que mais fazem gols com jogadores de meio de campo jogando em casa, Internacional e Fluminense. Então aqui realmente Nenê e Galhardo aqui, ó, principalmente o Galhardo, não dá pra deixar de fora, pode ser uma boa, tá? E vejo com bons olhos também aqui, ó, o Galo, tá? De repente Natan se jogar, né? Por quê? Porque o Goiás também já tomou gol de jogador de meio campo. Mas os times que vão jogar fora de casa, quem é que mais sofreu gol de jogador no meio campo aí, apesar de ser um clássico, São Paulo, tá? Então novamente aqui, ó, pra essa rodada, jogando em casa, jogador de meio campo, Fluminense, Palmeiras, Atlético, Internacional e o Ceará, porque o Corinthians também tomou uma boa quantidade de gols aí de jogadores de meio jogando fora de casa. O Ceará vem fazendo bastante gol aí com jogadores de meio jogando em casa, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem tomou muito gol? Santos. E aqui entra o Alisson, tá? O Alisson, como eu falei novamente, joga muito bem. E claro, jogadores de meio campo do Flamengo, né? Porque o momento do Flamengo é muito bom, certo? O Goiás, o Atlético Goianiense também cede bastante, tá? Bastante gols aí. Pra meio tá bom essa rodada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Galhardo, não tem nem como deixar de fora, né? O cara tá num momento sensacional, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols, tem uma média de 12,33 jogando em casa, pode até zicar, mas que o cara tá com um desempenho sensacional, não tem como deixar de fora, tá? Então Galhardo nem vou explanar muito ele, né? Vinícius acho uma boa pra rodada, tá? Tá com uma média de 6,43. Tá com um desempenho muito bom dentro de casa, mesmo não fazendo gol ainda pontua bem, porque é um cara que finaliza muito, finaliza em média de 2, 3, 4 chutes por partida, certo? E como a gente viu ali, ó, Corinthians aqui nos últimos jogos aqui, ó, deu bons pontos aqui, ó, deu uma mitada no Nenê. Bruno Tubarão, Tonianço e o Corinthians cede mais pontos para meias ofensivos, tá? Para meias ofensivos, né? Nenê acho uma boa também. Nenê tá com uma média de 6,76, vem fazendo gol, bate canteio, bate falta, né? Jogador muito experiente, só negativou no clássico, tá com uma regularidade tremenda e diferentemente de outros anos, o Nenê ainda, esse ano ainda tá desarmando alguma coisinha, tá? Já tem 10 desarmes em 2 jogos, coisa que ele não fazia, né? Alisson, vejo como boa também, ainda mais se levar em consideração que o Alisson tem média melhor fora do que dentro de casa, uma média de 8,20 jogando fora. Percebam a regularidade do Alisson, sensacional, e as pontuações dele fora de casa, muito boas também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se o Santos cede bons pontos aí. Juninho, né? Um médio volante por causa da assistência. Gabriel Sara joga mais avançado, pontuou bem. O Santos cede bons pontos aí para jogadores de meia, tá? O Alisson também é uma boa para rodada, tá? É como eu falei no início do vídeo, tá? E lá atrás zagueiro tava meio complicado, né? Goleiro nem tanto, mas começou ali lateral, meio atacante em diante, tá bom essa rodada. Rafael Veiga acredito que possa ser uma boa, né? Pela superioridade do Palmeiras nos últimos anos nesse confronto, né? O São Paulo tá com muita dificuldade de vencer esse clássico, já faz alguns anos. Tá com uma média de 10,80 jogando em casa, só tem um jogo, mas é um jogador também de certa regularidade, tá? Não desarma muito? Não desarma muito. É um pouco carente, é um pouco dependente de assistência e gol, mas é um cara aí que deu um toque a mais ali no meio de campo ali do Palmeiras, né? Que tava muito retrancado, enfim, é um cara agora que tá conseguindo fazer aquela bola rolar. É o cara da criatividade aí no Palmeiras, pode dar certo. Raul para desarme, Sobral pela regularidade, não tem como deixar de indicar, tá? Sobral é sensacional, ontem fez apenas 1,6, mas é um cara que não te deixa na mão, te entrega sempre 2, 3, 4, 5 pontinhos. Ontem foi uma raridade, se eu não me engano foi a pior pontuação dele no Cartola, tá? Até então vinha pontuando muito bem, e ele pontua bem dentro de casa, tá? Já tem 3 assistências, a hora que o Sobral fizer um gol vai disparar, vai pontuar muito. Dodge pode ser uma boa para desarme. Patrick aqui, ó, falo muito do Patrick do Bosquilha, que jogando dentro de casa, Alisson do Grêmio para jogar fora. E dentro de casa é o Patrick Bosquilha. Veja as médias do Patrick dentro de casa. Tem uma média de 7,06, melhor dentro de casa. E dentro de casa ele sempre vem muito bem, tá? Fora ele dá uma oscilada, não pontua tanto, mas dentro de casa tem boas pontuações. Isso é esquema tático, gente. Provavelmente ele tem mais liberdade para chegar à frente jogando em casa. Natan se jogar podia ser uma boa. Mas é realmente os melhores meias. Ó, tá o Johan aqui por enquanto, né? Prefiro o Natan. Mas também é um bom jogador, né? Porque realmente o Galo dentro de casa é bem ofensivo e sempre é bom ter um meio ou um atacante ofensivo do Galo. Tem uma média de 6,02 jogando em casa, né? Precisa de gol e assistência, senão não vai pontuar bem, né? Chegou a negativar aqui contra o Grêmio, mas aqui ele entrou no segundo tempo, né? Não jogou o tempo todo, né? Mas é um bom meia, né? Dá pra arriscar aí pela ofensividade e pela quantidade de gols aí que o Galo faz dentro de casa. De repente rola aí uma assistência, mas eu acredito que os melhores meias para rodar estão aqui, ó. O Galhardo, Vinícius, Nenê, o Alisson, Rafael Veiga e Sobral. E o Raul para desarme, né?
Como a gente viu ali, o Atlético Goianiense cede muito desarme. Raul tem pontuações melhores fora do que dentro de casa. Percebam, ó, 6 desarmes contra o Vasco, 5 contra o Atlético e 4 contra o São Paulo, né? Vamos ver o Atlético Goianiense, cede muito ponto aí. Finalização, não cedeu muito desarme para meias do Botafogo. Não cedeu muito desarmes para meias do Galo. Aqui já cedeu uma boa quantidade para o Lucas Silva, do Grêmio. Sobral nem tanto aqui, mas o Charles desarmou bastante. De repente aí sobra aí uns 3, 4, 5 desarmes aí pro Raul aí, né? Mas eu ainda acredito que Galhardo, Vinícius, Nenê, Alisson, Rafael Veiga, pela chance de assistência e gol, são os melhores para a rodada. É claro que se tiver o Natan, também vejo como boa, né? O Johan também não é se jogar fora pela ofensividade do Galo. Mas nesse momento eu vou ficar com o Galhardo, não tem como ficar sem o Vinícius. Finaliza muito, o Vinícius tá com uma regularidade tremenda aqui, ó, né? Finalizando muito todo jogo. E o Nenê, né? Bate pênalti, bate falta, vai enfrentar um Bahia, né? Vira e volta, dá umas mitadas aí, né? O Nenê é uma boa, né? Queria ir muito com o Alisson aqui, porque o Alisson é muito regular e tem boas pontuações fora de casa, né? Mas eu tô optando pelo Nenê aí, porque o Nenê... O Alisson também bate algumas bolas paradas, mas o Nenê tá batendo pênalti. Então, de repente, a possibilidade é maior, né? Inclusive, esses três aqui são 3 batedores de pênalti, né? Veiga é uma boa, Raul, Sobral também, regularidade tremenda, né? Pra meio de campo essa rodada tá bom, tá, gente? Tá bom pra meio de campo essa rodada. Mas vamos pro nosso ataque aí, pra não ficar muito... Já vou botar o Marinho aqui, ó. Nem vou me perder muito meu tempo, né? Inclusive, já vamos dar uma olhadinha em atacantes pra gol aqui. Atacantes que mais fazem gol jogando dentro de casa aí, os times, né? Times mais ofensivos, Santos e Atlético, né? E por mais que Goiás e Grêmio não sofram tantos gols assim, com certeza aqui, ó, algum atacante do Galo, mas principalmente o Keno, né? Foi mal na última rodada, mas estava numa sequência boa de jogos. Pode ser uma boa, tá? E o Marinho aqui, sem sombra de dúvidas. Se tem 2 caras no campeonato que você não pode deixar de fora do seu time, não tem como. São os 2 caras que estão jogando tanto no Cartola pontuando bem, como são os 2 destaques do Campeonato Brasileiro, pela regularidade. O Keno agora se destacou nos últimos jogos. Mas é o Marinho e o Galhardo, não tem o que falar, tá? E quem toma muito gol aí de atacante? O Bragantino, tá? Então, se quiserem apostar em algum atacante do Atlético Goianiense aí, né? Correndo por fora, né? Mas com uma aposta, de repente pode dar certo. E os times que vão jogar em casa, quem sofre muito gol de atacante? O Atlético Goianiense, né? Então, de repente aí, algum atacante aí do Bragantino, de repente também pode dar certo pela grande quantidade de gols que vem sofrendo o Atlético Goianiense de atacante jogando em casa. E quem é que faz muito gol aí jogando fora? Flamengo, tá? Então, assim, ó, sem olhar quem é que tá mais fazendo gols, quais são os ataques mais positivos da competição? Atlético, Santos e Flamengo. Então, não vou nem olhar a média e nem os pontos cedidos. Já vou escalar aqui de cara o Marinho, como tava. PP tá no momento sensacional, regularidade tremenda esse menino, tá? Vou escalar o Keno, né? Caiu um pouquinho, mas tem que ter alguém do Galo. O Galo é muito ofensivo dentro de casa, né? Pedro tá fazendo muito gol, né? Momento também iluminado, mas eu vou escalar o Bruno Henrique, tá? Vou escalar o Bruno Henrique, porque o último clássico, como eu falei, Vasco e Flamengo foi 0-0, se não me engano. Mas o penúltimo foi 4-4. E o Bruno Henrique fez 2 gols. E o Bruno Henrique é um jogador que gosta de fazer gol em clássico. Costuma brilhar em clássico, tá? Então esse aqui vai ser meu ataque. Mas vamos voltar para lá para eu explanar um pouquinho as estatísticas aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em pontuação média. Os times que mais conquistam pontos com seus atacantes jogando dentro de casa: Atlético Mineiro, Palmeiras e Santos. Vejam como os números não mentem. Aqui já aparece o Palmeiras. Aqui eu vejo também os atacantes do Palmeiras como boa opção para rodada, tá? Por mais que o São Paulo não ceda muito ponto, como eu falei, tem essa questão do tabu aí. Isso aí psicologicamente às vezes incomoda e dá muita moral pro adversário, tá? Então de repente aqui o Bigode, o Wesley pode ser boa sim. E dos times que vão jogar fora, quem é que mais cede pontos aí? Atlético Paranaense é o time que mais cede pontos para atacantes adversários, assim como o Grêmio também, tá? E o Botafogo, né? Aqui aparece o Inter que não tá pontuando nada com seus atacantes, normal. Porque praticamente o atacante do Inter é o Galhardo, que está como meio de campo no Cartola, né? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede ponto? Atlético Goianiense novamente. Então, de repente, atacante do Bragantino para essa rodada aí podem surpreender, tá? Algum atacante do Bragantino. Mas, novamente, quem é que mais pontua com atacante? Flamengo. Então, bato na tecla novamente, né? Melhores ataques para essa rodada são os ataques mais positivos da competição. Marinho, abri rapidamente, mas o Marinho aqui, ó, é um caso à parte, um ponto fora da curva, tá? Um caso a ser estudado. Percebam as pontuações do Marinho. O que ele menos fez até agora foi 4.3 contra o Botafogo, tá? Nossa, foi um 4.3. Depois daí, só de 6 para cima. É sensacional a regularidade do Marinho, não tem o que falar.
E a hora que ele zicar, que ele não for bem, não pode nem reclamar, porque ele já entregou muito ponto aí pro pessoal, tá? PP tá com uma regularidade tremenda esse menino também, tá? Gosto dele mais em casa do que fora, mas percebam também as pontuações de regularidade do PP, tá? É um jogador muito regular, com média básica boa, vai te entregar alguns pontos mesmo não fazendo gol e nem dando assistência. Acredito que esse jogo aqui, ó, Santos e Grêmio possa ser um jogo de muitos gols, tá? Outro cara que não dá pra deixar de fora, porque tem que ter alguém do ataque do Galo. O Galo faz uma média superior a 2 gols por partida, é 2, 3 gols todo jogo dentro de casa. É o Keno, tá com uma média de 8,93, muito por causa daquela mitada, né? Mas é um cara que dentro de casa tem uma regularidade tremenda, né? E o Galo joga muito ofensivo, não dá também pra abrir mão de pelo menos um meio, um atacante ofensivo do Galo essa rodada. Vinícius, já falei desse menino várias vezes, tem uma regularidade tremenda, mas prefiro ele dentro de casa. Percebam dentro de casa aqui, ó, que é um atacante fora dos mais badalados para escalar quando joga em casa. Vinícius, percebam as pontuações dele dentro de casa, tá? E muitas delas até sem fazer gol, tá? Então é um rapaz com muita regularidade, Vinícius. Pode, não para essa rodada, tá? Mas eu abri ali para mostrar pro pessoal. O Brenner tá bem valorizado, vai ter um clássico complicado. O Keno já faz muito tempo que não faz gol, né? Mas é clássico, de repente pode dar certo contra o Flamengo, mas acho complicado. O Robson tem uma regularidade tremenda, esse cara também aqui, ó. Mas gosto mais dele fora do que dentro de casa, mas percebam, é outro atacante. Se tem 2 atacantes nessa competição que você quer escalar fora os mais badalados, os mais escalados, é o Robson do Curitiba e o Vinícius do Goiás, tá? São jogadores muito participativos, desarmam, sofrem faltas, finalizam bastante, né? E estão pontuando bem mesmo não fazendo gols, tá? Eu abro assim para dar outra opção para vocês, abrir um pouco a mente aí para não ficar naquela coisa. Pedro e Bruno Henrique, tá? Baita de opções para a rodada, ainda mais que o clássico aí, Vasco e Flamengo, em muitas oportunidades é um clássico que sai bastante gol, apesar do último ter sido 0-0, ter sido 0-0, o penúltimo foi 4-4, tá? Mas eu vou escolher, e por que eu escolhi o Bruno Henrique? Porque o Bruno Henrique tem mais regularidade do que o Pedro. Perceba aqui as pontuações do Bruno Henrique aqui, ó, mesmo sem fazer gols, sem dar assistência, ele te entregava aqui a 2, 3, 4, 5 pontos, tá? E aqui ele fez gol 6.9, deu assistência 14.3, né? Como é um cara que nos últimos clássicos vem brilhando, vou optar por ele. Mas o Pedro é uma baita uma opção, vídeo um momento sensacional, tá? Só não tem tanta regularidade, né? Assim como o BH, né? Por exemplo, aqui, ó, não fez gol 0.1, não faz gol aqui, não pontua quase nada. Mas tá no momento sensacional, né? Precisa de poucas finalizações para marcar, a bola chegou nele, ele bota para dentro, é matador, vale muito a pena, tá? O Sacha, se alguém quiser ou não tiver cartoleta, acho viável, tá? Né, ter alguém do Galo, além do Keno, por exemplo, né? Se não tiver cartoleta pro Keno, de repente pode dar certo. Né? Negativou aqui, mas é um cara que te entrega alguns pontinhos. E como é o jogador mais enfiado do Galo, né? E o Galo faz muito gol dentro de casa, de repente quem não tem cartoleta, né? Pode dar certo. Mas com certeza o Keno é a melhor opção. O Wesley vejo como uma boa também, né? Os atacantes do Palmeiras, certo? O Wesley tá com uma média de 5.40 jogando em casa, tá? Vem numa crescente na competição, certo? Negativou apenas aqui contra o Internacional. É um jogador bem participativo. Acho ele até fominha demais, certo? Mas é um cara que pontua em vários scouts, né? Parte pra cima, sofre falta, finaliza bastante, como eu falei. Pode dar certo. Algum ataque, se fosse para escolher algum atacante aí do Bragantino pela quantidade de pontos cedidos aí, né, e de gols sofridos pelo Atlético Goianiense, eu escolheria o Arthur, tá? Que ainda não fez gol, de repente pode ser essa rodada dele. É um cara de muita regularidade também, muito participativo. Gosto muito desse cara como jogador, tá? No Cartola ele já não é essas coisas todas, né? Porque pega muito nisso. Às vezes não faz gol, né? Aqui, mas no geral aqui eu vejo ele com uma regularidade tremenda. Fora de casa ele pontua melhor do que dentro de casa. De repente o Arthur para surpreender pode dar certo, né? Pode dar certo. Ó, tá aqui o Marrone também, ó, quem quiser, ó, porque realmente o Galo faz muito gol dentro de casa. O Marrone vinha muito bem na competição quando era titular, né? Depois com a chegada do Sacha, sentou no banquinho e não deu mais pra ele. E aqui depois ele só entra no segundo tempo. Agora, quem sabe, saindo jogando, possa fazer uma boa partida aí e de repente pontuar bem aí, né? Só tô dando outras opções aí do Galo, porque realmente o Galo dentro de casa é muito ofensivo. Mas acredito aqui, ó, que pra rodada realmente as melhores opções, ao meu ver, é o Marinho, tá? Não tem como deixar de fora. PP pela regularidade, dá pra dar uma apostada. O Keno, né? O Galo dentro de casa é muito ofensivo. Vinícius pela regularidade, tá? Robson pela regularidade. Pedro e Bruno Henrique nem se falam, estão num momento sensacional. O Flamengo, do ponto de vista ofensivo, né? Quer arriscar em alguém do Galo que não tem cartolete para isso? De repente o Sacha ou até mesmo o Marrone, né? Jogando fora de casa aí do Red Bull, pela quantidade de pontos cedidos aí e vem tomando gol, de repente o Arthur. O Wesley, né? Inclusive até do Palmeiras aqui, tem que ver quem é que vai jogar de atacante, né? Até o Fred fez gol. Fredão.
Essas seriam as melhores opções ao meu ver, por enquanto assim, porque a gente faz o vídeo meio de supetão assim, porque fechou o mercado, já abriu hoje, amanhã já fecha de novo, já tem rodada, tá muito corrido, o calendário pequeno, não dá para analisar tanto. Na live, sábado, meio-dia, com certeza a gente vai analisar com mais carinho todas essas situações, né? Como eu tô indo com esses jogadores aqui, ó, né, e o time mais ofensivo dentro de casa, que mais pontua com o seu treinador, que a gente vai ver ali, é o Atlético, eu tô colocando o Sampaoli, tá? Eu tô colocando o Sampaoli, certo? Até na live vou me decidir aqui, né? De repente trocar o Vitor Luiz pelo Calegari, né? Daí me sobra uma graninha a mais aí, de repente, para investir num zagueiro aqui, né? Que é um clássico, às vezes eu fico meio preocupado, mas eu acho que o time ficou bom, certo? De capitão, vou botar o Marinho, né? Capitão, cara, ó, o Keno pode até arrebentar, certo? Mas o Keno dá uma certa oscilada. O Marinho não, ele é constante, né? Assim como o Galhardo tá sendo constante. Então, capitão, você tem que pegar um cara constante, né? Ou então você arrisca num que tá pontuando bem, né? Por exemplo, capitão pra essa rodada. Tem vários, né? Pelo menos no time que eu escolhi aqui, ó. Galhardo, Marinho, Bruno Henrique é uma boa de capitão. O próprio Keno, né? Pode chegar e arrebentar de novo, fazer 1, 2, 3 gols dentro de casa de novo, pode. Vinícius tá num momento muito bom, dá pra botar ele de capitão. Até o Nenê, tá? Então vejam como realmente tem boas opções. Você só tem que pegar um cara que pontue, que tem uma média alta dentro da regularidade. É isso que eu penso. Nesse momento, os dois melhores capitões sempre para se apostar é o Marinho e o Galhardo. Essa que é a verdade, certo? Já montei aqui o time. Vamos voltar para treinador. Vamos ver aqui, ó. Quem é que mais conquista pontos com seus treinadores jogando dentro de casa? Atlético. Por isso que eu tô botando o São Paulo. Disparado é o técnico que mais conquista pontos, tá? E por mais que o Goiás não seja o que mais ceda, eu acho que é a melhor opção de rodada. Depois, quem é que mais cede? O Atlético Paranaense, né? Cede muito pontos, né, para treinadores adversários. Então o Kudê aqui pode ser uma boa, tá? Então jogando em casa o Kudê, né, e o Sampaoli, normal, líder e vice-líder, né? Geralmente você tem que escalar na parte de cima da tabela, seus jogadores. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede? Atlético Goianiense. Mas o Bragantino tá mal, tá lá na parte de baixo e não conquista tantos pontos assim. Dos times que vão jogar fora, quem mais conquista pontos aí com seus treinadores? Flamengo. Então, mas aqui é clássico, né? Mesmo sendo São Januário, sem torcida, eu vejo como mais ou menos um campo neutro. Então o Domenech aqui pode ser uma boa, tá? Então realmente, para treinador aí para rodada, certo? Para mim as três melhores opções realmente é o Sampaoli, o Domenech e o Kudê. E por sinal, são os que têm as melhores médias, tá? Se a gente perceber aqui, ó, inclusive o Sampaoli tá com uma média de 5.22 jogando em casa. Percebam aqui, ó, as pontuações do Sampaoli dentro de casa. Sensacional, né? Por quê? Porque o Galo mete 4, 3, 2, 4, 3, 2, né? Então, realmente, jogando em casa, é o treinador que mais pontua, né? O Domenech pode ser uma boa, né? Vem numa crescente, né? O Flamengo aí vem melhorando aí, ó, 13ª rodada, 14ª, vem melhorando, né? É um clássico, mas tem potencial aí. O Flamengo é muito ofensivo, de repente pode dar certo. E o Kudê, porque o Atlético Paranaense cede muito ponto realmente jogando fora de casa, e o Inter conquista bastante. Olha só, o Kudê, quando não sofre gol dentro de casa, pontua muito bem realmente. E tudo isso, nosso time está escalado por enquanto, por hora, tá? Custando 157,60 cartoletas. Esse aí é o nosso time principal, aliás, o único que a gente tem para a 15ª rodada, né? Time esse que a gente vai dar uma revisada aí na live de sábado ao meio-dia, tá? Tá certo, pessoal? Então é isso, minha gente. Time principal escalado, um esboço, na verdade, né? E a gente vai dar uma lapidadazinha, quem sabe mudar uma outra peça aí na live de sábado, tá? Meio-dia. Então anota aí, live sábado, meio-dia. Se você não é inscrito, lhe convido a se inscrever no canal, né? Ativa o sininho das notificações para não perder a chamada da live, né? E de nenhum outro vídeo, porque nossos vídeos são assim, são nessa pegada de estatística. Eu tento trazer para você aqui o melhor, né? As melhores opções para rodada, baseado em números para você ir bem no seu cartola, certo? No mais, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Quem puder deixar um like, tá? Será muito bem-vindo. Hoje ainda devo lançar o time de bons e baratos e valorização do canal. Tá feito, pessoal? Um grande beijo de coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui!